Boa noite, meus amigos. Que Deus me abençoe, lhes protejam, eles façam companhia a todos vocês e todas as famílias. Nós estamos iniciando nossa aula hoje. Eu tenho boa surpresa para vocês e que eu vou deixar para o final. Nós vamos recapitular a matéria, como eu já disse e havia prometido anteriormente. Então, nós vamos agora recapitular a matéria que nós iniciamos. Aquela reforma trabalhista já foi toda recapitulada, já foi matéria de avaliação. Então, nós vamos recapitular então o que nós já aprendemos nesse semestre da matéria que não foi alterada pela reforma trabalhista. Então, nós iniciamos aqui sobre a legislação societária trabalhista, que antes do direito do trabalho, tudo era permitido, como tortura, sevícia, mutilação, amputações e abuso de toda ordem. Chegavam a ponto, como nós já vimos, de o senhor dos escravos, quando morresse, os escravos eles eram enterrados vivos para servirem os senhores no além do túmulo, certo? Nós já vimos isso. Então, com as conquistas, depois da abolição da escravatura, eles passaram então a remunerar os escravos, e nós já sabemos da história, e com isso foi evoluindo cada vez mais os direitos e garantias dos trabalhadores. Então nós vimos que como que caracteriza o empregado. Então o empregado é aquele que presta serviços de natureza rural ou urbana, mediante contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho nós já vimos, só para recapitular, ele pode ser tácito ou expresso. O tácito é o contrato verbal, que ele também gera o vínculo empregatício. E o empresário, o patrão, aquele que é titular da firma urbana também, ou rural, diretor ou não, e não empregado, e membro de conselho de administração da sociedade anônima. Então, isso nós já vimos, já entendemos. Nós vimos também, no decorrer da matéria, vocês agora já sabem, mas apenas a título de recapitulação e para reforçar toda a matéria já lecionada. Nós vimos que o trabalhador autônomo e equiparado é aquele que trabalha por conta própria, não é? Atividade urbana rural. Nós temos vários tipos aí de trabalhador autônomo, como o motorista de táxi que tem o seu carro próprio, o caminhoneiro que tem seu caminhão, a costureira que trabalha por conta própria, o pedreiro que trabalha por conta própria. Então, esses são os trabalhadores autônomos. Então, aquele que trabalha por conta própria é equiparado autônomo. Então, é muito fácil, né? Empregado doméstico não restringe apenas aquela que trabalha no lar como empregada doméstica. Ela é mais abrangente. Nós sabemos que o empregado doméstico também inclui aqueles funcionários como motorista que trabalha para a família, o caseiro, né? O jardineiro. Então, esses são caracterizados como domésticos. A babá, os cuidadores de idosos, também são considerados domésticos. Hoje nós vamos nem comentar sobre o segurado facultativo, porque, como eu já disse anteriormente, com a mudança da lei previdenciária, não é conveniente e nem vantajoso para que você comece a pagar o seu INSS com uma tenra idade, depois dos 14 anos. Antes da reforma previdenciária, era interessante você começar a pagar o INSS ainda jovem, para que você aposentasse mais cedo, mais novo. Então, tudo era permitido ainda, porque quem pagava sobre 20 salários, ele aposentava antigamente como 20 salários.
Depois houve uma reforma que não houve, então, não, ninguém aposenta mais com 20 salários. Aí, então, hoje, é, aposenta hoje no máximo, mesmo que você ganhe mais de 10 mil, 5 mil, hoje você aposenta um teto máximo de 5.400 e poucos reais, que é o teto máximo de aposentadoria, independentemente do valor que você recolhe. Então, o segurado facultativo já deixou de ser interessante. Falamos também sobre o segurador, o segurado especial, que é o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário. Então, o arrendatário, esses aí são as pessoas que arrendam um imóvel, às vezes rurais, os imóveis rurais, para que eles possam explorar aquela terra e pagar o dono daquele imóvel, daquelas terras, às vezes com valor em espécie e às vezes também com pagamento com a produção que ele for explorar naquele imóvel. Às vezes pode pagar até com litros de leite. E também inclui nesse quadro de segurado especial o pescador artesanal e que exerça uma atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que no auxílio eventual de terceiro, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos. Então, esse segurado especial são as pessoas que trabalham exercendo a profissão de arrendatários, pescador artesanal e esses pescadores também não artesanal, mas se hoje tem os pescadores profissionais, é uma categoria que você pode tirar a carteira de pescador profissional, então você tem a autorização para que você possa exercer a pesca e revender esse produto da sua atividade exercida. E você pode então aposentar com um tempo reduzido até de 15 anos de contribuição, são os segurados especiais. E o trabalhador avulso, como o próprio nome do título já disse, é aquele que presta de natureza urbana ou rural, sem relação de emprego. Então, o que acontece? Ele pode exercer uma profissão prestando serviço, às vezes, numa empresa ou até empresa rural, prestando serviços, às vezes, eventuais, avulso, consertando, às vezes, ordenhadeira, tratores, etc. Então, são os avulsos. Nós vimos também sobre acidente de trabalho. Então, hoje, quando ocorre acidente de trabalho, essas pessoas podem ter sofrido um dano físico no exercício da sua atividade, e esse dano não restringe também que ocorra dentro da empresa ou no horário de serviço. Nós já vimos, vamos recapitular agora, que os acidentes de trabalho, eu estou falando um pouquinho mais rápido, para que vocês possam acompanhar o raciocínio e a gente recapitular a matéria que foi dada no início desse semestre, não é? Então, vocês me desculpem, mas eu quero melhor para vocês. Mas vamos lá. Então, esse acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício de trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho permanente ou redução da capacidade para o trabalho temporário. Então, um acidente de trabalho, se você quebra um membro, sofre uma queda, então alguma fratura, melhor dizendo, você às vezes você recupera mais rápido. Às vezes esse acidente ele deixa de ser permanente porque você recupera. Mas tem acidentes que a pessoa às vezes não recupera. Aí é permanente. Então, essa capacidade de trabalho permanente ou temporária, temporária quando você fratura uma perna, um braço, etc. Aí você pode recuperar e voltar às suas atividades normais. Agora, permanente não. Se você sofre um acidente, que se você amputa um braço, uma perna, você não tem como você exercer a profissão que você existia
exercia anteriormente. Então, essa permanente é que não há recuperação total. Considera-se também igualmente acidente de trabalho os seguintes entidades mórbidas. Doença profissional. A doença profissional é produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar à sua atividade. Então, a doença profissional, você pode ser adquirida no exercício da sua atividade, que às vezes você, por exemplo, uma pessoa que trabalha num hospital com radiografia, né? Que você vai aposentar mais rápido, mais cedo, melhor dizendo, porque essa atividade é uma atividade, ela traz prejuízo para a sua saúde. Se você vai adquirindo aquela radiação diariamente, e essas radiações pelos aparelhos de eletro, radiografias, etc., ela produz, mesmo que tenha todas as seguranças parciais, melhor dizendo, porque você não consegue evitar que você fica totalmente protegido com capa, com parede revestida de chumbo, etc., portas, etc. Mesmo assim, você adquire radiações. Então, essas radiações é acumulativa. Então, você tem que ter um tempo reduzido para exercício dessas profissões. Então, essa doença é adquirida pela sua profissão. Doença do trabalho adquirida ou desencadeada pelas condições especiais que o trabalho é realizado, como ele se relaciona. Então, doença do trabalho e doença profissional. Você também pode adquirir doença, eu citei para vocês, como exemplo aqui, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, a causa tenha contribuído diretamente para a morte do segurado ou a perda ou redução de sua capacidade para o trabalho, produzindo lesão. A doença proveniente de contaminação, por exemplo, aqui está dizendo aqui no primeiro item, doença provavelmente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Se eu falar agora, vocês vão lembrar. Eu citei como exemplo uma enfermeira. Ela trabalha no hospital, ela está lidando com doentes, ainda mais agora que nós estamos, infelizmente, vivendo uma situação muito difícil no mundo mundial, que está desencadeando aí muitos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais. Então, as pessoas estão na linha de frente, por exemplo, nessa Covid-19. Elas estão ali de frente diretamente com pessoas contaminadas com o vírus Covid-19, e ela contamina com isso. Mesmo que ela tome todos os cuidados, tenha toda a segurança, que a maioria não tem, ela pode ser contaminada. Essa contaminação pode ser pelo contato com os pacientes ou acidentalmente. Eu citei exemplo na sala de aula, vocês vão lembrar agora, vão relembrar, que eu citei como exemplo da enfermeira, que vai aplicar uma injeção num paciente e, de repente, na hora de descartar a agulha da injeção, ela casualmente, ela vai cair justamente no pé de uma cliente ou na própria mão, ou às vezes no acidente pode haver algum estilhaço com sangue contaminado de aidético e de uma doença grave, aí a pessoa ela pode ser contaminada no exercício da sua atividade. Acidentes sofridos por segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de... Aqui nós temos acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. Então, nós estamos falando no local, na empresa e no horário de trabalho. Então, ali pode acontecer o quê? Ato de agressão. De quem? Do patrão com o empregado. Já aconteceu e vai acontecer. Tem acontecido, infelizmente. Empregado disputando o cargo com outro colega, briga, quaisquer outros motivos, sabotagem, não é? Às vezes o empregado está mal satisfeito com o patrão, e o que ele faz?
Eu agora, semana passada, vi uma reportagem, algum aluno deve ter visto, uma reportagem que lá em São Paulo, o dono de uma agência de veículos mandou o empregado embora e o empregado não ficou satisfeito com aquela decisão e ele colocou produtos inflamáveis em todos os veículos, só veículos de luxo, e queimou mais, acho que 12 veículos de luxo. E ele foi preso porque pelas filmagens eles descobriram que era ele foi preso, ficou 10 meses preso e agora saiu semana passada. Então o que aconteceu ali? Foi uma sabotagem, colocar gasolina e atirar fogo, o terrorismo praticado por terceiros ou companheiros de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por equipar também acidente de trabalho. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, ou perda ou redução de sua capacidade para o trabalho e produzindo lesão que exige atenção para a sua recuperação. Muito bem. Aí, que há? Há situações em que o funcionário, às vezes, já tem uma doença pré-adquirida, por exemplo. Ele tem um problema asmático, um problema de alergia, ele é alérgico, vai trabalhar numa biblioteca. A situação ali do ambiente de trabalho vai agredir ainda mais a sua saúde, a sua debilidade. Ele pode, então, desenvolver ali um problema alérgico, ou problema até de ser até agravado pela situação do trabalho. Esse agravamento pode ser pelas poeiras, alergia, estou dizendo como exemplo, quem trabalha em biblioteca com livros antigos, etc. Doença, acidente em local de inconcidência de agressão, como nós já falamos. Falamos da ofensa física, ato de imprudência, negligência e imperícia. Isso nós já vimos, né? Imprudência, um indivíduo que desenvolve uma velocidade incompatível com o local, ele está sendo imprudente. Se ele corta um veículo numa faixa contínua, ele está sendo imprudente. Negligência. A imprudência é uma coisa, negligência é outra, imperícia é outra coisa. Só para relembrar. Imprudência é o cara que corta, que ele abusa, faz pega, é imprudente. A negligência é quando você, como exemplo, você não cuida da revisão de um veículo, sabe que vai fazer uma viagem programada, você não verifica pneu, óleo, parte elétrica, como exemplo. Tem outros casos, mas estou citando um caso mais simples para você interagir e entender sobre isso. Então, a negligência é você não estar preocupado com as condições do veículo que você vai dirigir. E a imperícia é quem não tem a habilitação para dirigir um veículo pequeno, um caminhão, etc., um avião, não é? Você tem que passar por teste, ter habilitação. Então, quem dirige sem habilitação está sendo imperito, né? Ato de pessoa privada do uso da razão. Ato de pessoa privada do uso da razão. O que é isso? Só para relembrar. Quando a pessoa está sofrendo um surto psicótico, ela não está fazendo uso da sua razão. Por quê? Ele está totalmente desequilibrado psicologicamente e emocionalmente. Então a pessoa ela perde um raciocínio, né? Desabamento, por exemplo, também é caracterizado como acidente de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio e outros acontecimentos decorrentes de força maior. Então, quando há um deslizamento de terra, quando há incêndio numa empresa, desabamento, né? Isso acontece. Acidente, aí vem outra situação. Acidente sofrido, ainda que fora do local e do horário de trabalho. Lembram que no início nós falamos acidentes sofridos no local de trabalho. Agora já está falando também característica de trabalho, mesmo que
não esteja no local de trabalho e no horário de trabalho. Vocês sabem que o acidente de percurso é aquele que ocorre entre o seu percurso de casa para o trabalho em casa. Se você sofrer um acidente ali, é compreendido como um acidente de trabalho. Isso também vocês estão já bem informados sobre isso, né? Outra situação, na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa, vou citar como exemplo. O empregador, ele pede para o funcionário que vá ao banco fazer um depósito, ele é assaltado nesse deslocamento de empresa-banco, ele é assaltado e às vezes pode ser agredido, sofrer um tiro, às vezes não pode levar à morte ou não, é acidente de trabalho, né? Ele está realizando um serviço fora da empresa, mas por ordem hierárquica de quem está determinando a ordem, dando a ordem para ele deslocar. Na prestação, outra coisa importante, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Olha só, na prestação espontânea, por livre, espontânea vontade. Eu, por exemplo, leciono a FAD Minas. Mas só que eu não estou no horário de trabalho. Mas, ocasionalmente, eu posso passar em frente à FAD Minas e verificar que dentro da FAD Minas tem um vazamento, por exemplo, de água. Está correndo água pela avenida. Eu, espontaneamente, vou transpor o muro ou qualquer outro obstáculo para ir lá fechar o hidrômetro. Mas na hora que eu vou pular o muro, eu só vou sofrer uma queda e quebrar um membro, né? E aí, eu não estou no horário, eu fui por minha conta própria, ninguém pediu, mas eu fui fazer o quê? Evitar prejuízo para a empresa, para a instituição. É caracterizado a acidente de trabalho. Aí, na letra C, fala em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção, seja ele veículo próprio ou da empresa ou de ônibus, etc., ou de avião, seja qualquer meio de transporte. Se eu saio da FAD Minas para participar de um congresso que vai me trazer mais conhecimento, vai me capacitar mais para dar aula, vou fazer um mestrado fora, um doutorado fora. Então, mesmo que eu esteja num carro próprio, de ônibus, de avião, seja qualquer outro veículo de locomoção, caracteriza também que estou viajando para melhor capacitar, então se caracterizar dentro do trabalho. Aí nós já falamos agora há pouco no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Então, eu saio de casa para FAD Minas, da FAD Minas para casa, é caracterizado acidente de trabalho, certo? Quem tem direito a receber benefícios por acidente de trabalho? Trabalhador avulso, presidiário também tem direito. Presidiário tem muito direito. Ele tem até auxílio reclusão. O presidiário, nós já passamos aí para vocês verem, eles recebem aqueles que já contribuíram pelo INSS. E tem essas condições, o requisito necessário. O indivíduo é preso, tomou 5 anos de cadeia, né, de reclusão. Quando fala cadeia, quer dizer reclusão. Tem pena de detenção e reclusão. Reclusão quando ele fica fechado, regime fechado. Muito bem. E durante o tempo que ele está ali, ele recebe do INSS. Ele está preso, comendo, bebendo, dormindo, não paga água nem luz, tem assistência médica, odontológica, psicológica, etc. E ele recebe. O INSS paga para ele, para a família não ficar desamparada. Agora eu te pergunto, e a família da vítima que ele matou?
Ele tirou a vida de um pai de família. Ele está preso, ele recebe benefício para passar para a família dele. Quem matou? Preste atenção. Agora, a família que perdeu o pai, a mãe, o marido, ela recebe alguma coisa? Não. Fica para vocês pensarem. Por isso que fala, é presidiário. Segurado especial, né? Nós já falamos agora há pouco, e o médico residente também tem direito. Bom, nós vimos também, isso é bom para os administradores, tem alguma coisa que encaixa mais para os administradores, tem outra situação aqui que também é de suma importância para os contadores, mas eu vou destacar aqui, quem vai administrar uma empresa, não é? Ele tem que fazer um recrutamento, aí vai abranger também o contador, né? Mas o administrador ele tem que ver que tipo de pessoa que ele quer na empresa, como ele vai conseguir funcionários para a empresa sem desembolsar muito, né? Então, meio mais eficiente por entrevista, né? Por indicação, às vezes até dos próprios funcionários da empresa que indicam, ó, eu tenho um vizinho, eu tenho um parente, eu tenho um amigo que vai encaixar bem na empresa. Então, isso aí é muito importante, é mais usado. Dizem os entendidos que o anúncio em rádio, né, ela vai atingir a classe intelectual mais baixa. Deixo para vocês pensarem, né? Aqui a proposta de emprego tem que preencher uma ficha, né? Para quando você for admitido, tem que preencher uma ficha, qual a sua atividade, onde você trabalhou, apresentar o currículo, você tem que fazer um teste médico de admissional, quando você sai tem um teste demissional, e aí vai analisar o currículo seu e vai fazer entrevista, evidentemente, e você vai apresentar a documentação, né? O candidato vai apresentar a documentação necessária, e aí ele será ou não escolhido. Então, quais são os documentos necessários para admissão? Aí, para você, contadores, você, contadores e contadoras, né? Vocês têm que exigir, para a empresa que você for trabalhar no RH, tem que exigir do funcionário a apresentação da CTPS, a carteira de trabalho e previdência social. Você tem que pedir para aquele interessado, aquele candidato, para o homem o certificado de reservista ou de alistamento militar, para os homens. Outra coisa outro documento que é exigido, documento necessário, é o título de eleitor, né? Facultativo para os menores de 18 anos, e menor de 18 e maior de 16, e obrigatório de 18 anos para cima. Outros documentos necessários, fotos, dependendo da sua função, carta de fiança, cédula de identidade, que é de suma importância, hoje o CPF, inscrição do PIS, PASEP, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, porque a lei previne também o direito dos filhos, preserva o direito dos filhos. Caderneta de vacina agora, então, nem se fala. Caderneta de vacinas obrigatória para os menores de 5 anos, né? E aqui a gente já vai passar os documentos a serem preenchidos. Você, contador, você vai cuidar dessa parte. Hoje está tudo, né, nos programas, né? Você tem no seu computador, na sua empresa, você faz hoje com uma rapidez enorme, independente do número de funcionário, porque antigamente era tudo manual, né? Hoje a tecnologia avançada, você consegue fazer a ficha, fazer o contrato de trabalho, o termo de responsabilidade, salário família, a ficha de salário família, declaração de imposto, dependente de imposto de renda, se o empregado tem filhos menores, e ele pode deduzir na declaração de imposto de renda, ao invés de pagar muito imposto,
ele coloca, ó, tem 2 filhos dependentes, são menores. Então, ele deixa de pagar porque tem dependentes, né? Nós já falamos sobre isso. Requerimento de vale transporte, cartão de ponto, né? E a CTPS. Registro de empregado. Isso aí já está mais do que evidente e claro. Então, não tem prazo. Você contratou empregado, você tem que assinar a carteira e registrar imediatamente. Não tem prazo de 48 horas, não tem nada disso. Não há prazo de tolerância. Contratou, já assina a carteira, já admite, já preenche o documento necessário diante da apresentação, nós já falamos agora há pouco, quais são os documentos necessários. Então, já não tem prazo, né? Se o empregado trabalha sem registro, caberá à empresa pagar uma multa a cada empregado não registrado. Então, se ele não registrar de imediato, ou se o fiscal for na empresa fazer um levantamento, ele se encontrar qualquer embaraço ou resistência, a empresa é multada, não é? Que às vezes a empresa costuma usar artifício de simulação. Está registrado, na carteira não está aqui, está com o contador, e vai ver, não está nada. Então a multa é aplicada em dobro para quem tentar ludibriar, iludir, simular, causar resistência, a multa é em dobro. Muito bem. As empresas, por exemplo, que têm filiais ou sucursais, obriga a manter o registro autônomo para cada dependente. Então, se um gerente de banco trabalha em Lavras, mas ele foi transferido para Nepomuceno, foi para Perdões, foi para Campo Belo, foi para Varginha, etc. Ele tem que o registro tem que acompanhar aquele funcionário. Não é porque trabalhava aqui que fica aqui os documentos, tem que acompanhar o registro, porque se a fiscalização chegar, o registro vai estar onde está exercendo a profissão aquele funcionário. Nós vimos também sobre a CTPS. Hoje tem que haver uma manutenção contábil. Para vocês, contadores e contadoras, isso foi muito bom. Porque eu já disse, repito, que antes a empresa era registrada, fazia o contrato social, e a empresa mudava de ramo de atividade, mudava de endereço, mudava de cidade às vezes. Às vezes o sócio morria, às vezes a moeda mudava a denominação. Essas circunstâncias não eram exigidas. Então o contrato social ele era permanente, durava muito, às vezes décadas, não é? E quando ia apurar, já tinha morrido o dono da empresa, o filho, etc. A moeda já mudou de valor, de denominação. A empresa começou no bairro, foi para o centro, ela cresceu. O capital social da empresa, para vocês contadores e contadoras, o capital social da empresa, ele duplicou, triplicou, não é? Então, isso aí não era notado. Então, essa manutenção contábil é justamente para isso. A empresa está no mesmo local? Sim. É o mesmo ramo de atividade? Sim. Estão vivos? Todos sócios? Sim. A moeda é a mesma? Sim. Isso vai trazer um meio de renda para você no escritório de contabilidade, sem contar a declaração também de imposto de renda que para os contadores na época das vacas gordas, como diz o ditado popular, não é? Bom, muito bem. Na CTPS, vocês contadores vão trabalhar provavelmente no RH, que aqueles que não foram exercer a profissão, não forem exercer a profissão autônoma, né? Trabalhar no seu escritório por conta própria é uma atividade autônoma. Você formou contador ou contadora, montou um escritório, vai trabalhar por conta própria, então você é autônomo, trabalha por conta própria. Mas se você trabalha numa empresa,
não é conta própria. O que acontece? Aí você tem que anotar aqui que vai trabalhar no RH todas as alterações do funcionário. Se ele gozou férias, se ele afastou da atividade por alguma doença, algum acidente, se houve aumento de salário, se ele mudou de função, se ele foi promovido, isso tudo tem que ser anotado. Não é? Isso que eu digo para vocês, manutenção contábil. Isso aqui não tem muita que desenvolver. Aqui, tá. Observações. O livro ofício de registro de empregado, por disposição legal ou medida de cautela, deve permanecer arquivado por tempo indeterminado. Menor de 16 anos, não pode, menor de 16 anos, ter um trabalho, proibição de trabalho, né? Só como aprendiz, mesmo assim, em escolas de aprendizagem, né? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo, né, na condição de aprendizes, não é? Que eu já falei agora, a partir de 14 anos. Beleza. Vamos continuar. Agora nós vamos entrar na matéria que nós paramos mais para frente um pouquinho, mas aqui já está bem próximo de onde nós paramos para entrar naquela reforma trabalhista. Então, nós vamos falar agora sobre contrato de trabalho, não é? Isso para recapitular tudo que nós já lecionamos, que vocês aprenderam, que eu apliquei para vocês, vocês têm os slides, né? Para consultar quando quiserem. Então, vamos lá. Contrato de trabalho está no artigo 442 até o 456 da CLT. Então, se você pegar pelo Google, pela CLT, se você tiver, você vai olhar no artigo 442 até o artigo 456, ele vai dizer tudo sobre contrato de trabalho. Então, nós já falamos no início da aula hoje. Contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. O tácito é o contrato verbal e o expresso é o escrito, correto? Então, o que é o contrato de trabalho? Contrato de trabalho é um acordo expresso ou tácito quando for realizado apenas tácito verbalmente. Às vezes, quando eu falo vínculo empregatício, já houve vários questionamentos. Professor, mas simplifica aí esse palavreado, vínculo empregatício. Mas vocês têm que familiarizar com isso. Vai demonstrar cultura para vocês que vai exercer a profissão. Então, o vínculo empregatício, o que é? Para haver o vínculo empregatício, o que é? Essa raiz entre empregado e empregador, tem que ter o patrão, tem que ter empregado. Não tem vínculo empregatício sem patrão e sem empregado. Para ter vínculo empregatício, tem que ter trabalhos não eventuais. O que é trabalhos eventuais? Quando você faz esporadicamente. Você contrata um pintor para pintar a sua casa, é um trabalho eventual. Contrata um eletricista para fazer uma revisão elétrica na sua casa, é um trabalho eventual. Não vai ser constante. Então, não eventuais é quando você contrata um pintor para ser pintor daquela empresa, para uma construtora, para pintar prédios, aí não é eventual. Aí é um trabalho, aí dá vínculo empregatício. E outra coisa que eu costumo dizer para o aluno, ou para os alunos, dependência do empregado. O que é dependência do empregado? Subordinação hierárquica. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o empregador, ele tem a autoridade de determinar o que o empregado vai fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele dá as ordens. E o empregado obedece. Não é? Isso que chama-se subordinação hierárquica. Repetindo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E pagamento de salário. Se você está pagando um indivíduo, habitualmente, essa palavra habitualmente é muito importante,
caracteriza vínculo empregatício. Aqui tem outros tipos de contrato de trabalho que nós vamos relembrar. Contrato de trabalho pode ser efetivado por diversas formas. Nós já vimos isso. Contrato de experiência. Vocês já viram, né? Já sabe qual é o prazo de contrato de experiência? Sabem? Com certeza. No máximo 90 dias. Pode ser renovado? Sim. Desde que não ultrapasse os 90 dias. 45 mais 45, 60 mais 30, etc. Contrato de experiência, contrato por prazo determinado, hora certa. Nós já vimos também. Prazo determinado, você contrata um empregado para trabalhar numa obra que vai construir um prédio, então seu contrato vai ser até terminar a construção desse prédio. E o que vai construir? Prédio. Qual função que você vai exercer lá? Azulejista, vai sentar azulejo. Então, azulejo é por sua conta, uma obra certa, azulejista. Você, pintor, você, eletricista, você, pedreiro, para construir o quê? Esse prédio. Então, estabelece a legislação sobre o contrato de trabalho. Então, já falei, só para você quem está acompanhando as slides, prazo 90 dias, contrato de experiência, corridos. Se estipulado por prazo inferior a 90 dias corridos, somente poderá ser prorrogado por uma vez, respeitando o máximo de 90 dias, já foi dito agora. Se ocorrer mais de uma prorrogação, esse contrato indetermina, ou seja, de contrato de experiência, ele indetermina, ou seja, o empregado ele efetiva, perde aquele objetivo de ser contrato de trabalho. Se o contrato assegurar direito recíproco, olha, se você sair tem multa, se eu te demitir tem multa, então cláusula recíproca, esse contrato indetermina. Observações importantes. Quando o contrato por prazo determinado ou de experiência forem rescindidos antes do término do ajustado e não correr hipótese do artigo 481, aí o empregador tem que pagar o 13º, férias, saldo de remuneração e do FGTS. O empregado terá direito a receber a título de indenização pela metade da remuneração que teria direito até o final do contrato. Aí tem as verbas rescisórias, que nós já mencionamos aqui no artigo 479 da CLT, que você tem que indenizar. Se o empregado, agora presta atenção, se o empregado rescindir o contrato sem justa causa, o empregado chega perto do patrão e fala, não quero trabalhar mais para você, estou indo embora e pronto, acabou. Aí ele tem que pagar o aviso prévio para o empregador. Que eu disse para vocês em sala de aula, a empresa paga para um mecânico fazer um curso lá na montadora, nas concessionárias, ele volta com certificado de conclusão de mecânico e tudo, e com conhecimento, e como usar as ferramentas próprias dos veículos novos, ele está apto a montar uma oficina e larga a empresa da mão, vai montar uma oficina, ele tem que indenizar. Então, a empresa que investiu nele, né? Então, quanto à experiência, está regulamentado pelas leis do trabalho, no artigo 59, parágrafo 2º, versando sobre a matéria também os enunciados de número 85 a 108 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, está regularizando. Qual que é a finalidade do contrato de experiência? Porque a empresa, às vezes, não vai contratar um indivíduo, você não sabe se ele vai desempenhar bem aquela função. Vai contratar um motorista de carreta, por exemplo. Ele tem que ver se o indivíduo vai saber, se não vai arranhar o veículo, não vai provocar acidente, não é? Aí ele vai contratar um indivíduo com contrato de experiência para ver se ele vai trazer lucro para a empresa, se vai ter cuidado com o veículo. E nas outras atividades também, né? Num supermercado, num banco mesmo, né? Então, a finalidade do contrato de experiência é
propiciar ao empregador a verificação da capacidade funcional do empregado na execução do serviço, permitindo que o empregado saiba se adaptará ou não no serviço, no sistema de trabalho. Então, serve também não só para o empregador, para o empregado também. Às vezes acha que é muito fácil trabalhar nisso, trabalhar naquilo, trabalhar num serviço insalubre. Ele chega para trabalhar, acha que está mil maravilhas, mas chega lá, nossa, isso aqui é difícil demais. Num lugar perigoso, infeccioso, etc. Ele quer sair embora, né? Contrato por prazo determinado, obra certa, né? Então, esse contrato determinado por obra certa, como já foi dito aqui, é quando você trabalha, por exemplo, como teve na Copa do Mundo, já foi dito na sala de aula, construir o quê? Estádios. A empresa foi contratada para construir estádios. Então, é obra certa, estádio. Obra certa, hospital. Obra certa, edifício residencial, apartamento. Isso que é obra certa. Então, e prazo determinado? O prazo determinado também já foi dito na sala de aula, vocês vão relembrar. Que eu falei para vocês. Se contratou uma empresa, uma incorporadora para construir estádio, aquela obra tem que ser certa e com prazo determinado, porque adiantaria construir o estádio ficar pronto depois da Copa do Mundo, que foi um fracasso, foi um investimento astronômico para fins exclusivos para tirar vantagem os políticos, etc. Nós sabemos disso, não podemos negar. Tem estádio que se viu só na Copa, está fechado, virou um museu, virou um elefante branco, né, como diz um ditado popular. Muito bem. Então, nós recapitulamos bem a matéria que já foi lecionada, vocês aprenderam durante esse semestre o que é insalubridade, periculosidade, hora extras, extraordinárias, quanto que é o mínimo da hora extraordinária, que é o mínimo 50% até 100%, adicional noturno, não é? Nós já vimos isso também durante o semestre, vimos as verbas rescisórias, vimos também acidente de trabalho, que nós recapitulamos hoje, vimos a reforma trabalhista. Vocês viram e fizeram um trabalho, por sinal, os trabalhos ficaram ótimos, né? E as provas também, a primeira avaliação também, eu tenho que parabenizar as turmas, que vocês saíram muito bem. E eu vou deixar agora esses minutinhos finais aqui para trazer uma boa notícia para vocês. Estão ansiosos, né? Com certeza, eu acho que vai favorecê-los muito. Essa notícia é o seguinte: primeiro, eu quero agradecer a vocês a atenção, pedir desculpas, porque tem alunos me questionando: professor, minha nota não saiu de meus colegas, e a minha não saiu. Professor, o senhor não lançou minha nota. Por quê? Eu estou tendo muita dificuldade, porque teve aluno que fez a prova e não lançou a prova. E o sistema, eu não posso mudar o sistema. Eu tenho que passar lá para a direção da faculdade. A faculdade ela tem que depois verificar se foi feita a prova, por que não lançou. Aquela funcionária que chama Andressa, se vocês aqueles que estão sem a nota, aqueles que ligaram, eu já dei o endereço dela, ela permitiu, ela vai consertar. Não precisa ficar aterrorizados com isso. Vai dar tudo certo. Não é porque você não lançou que você vai ser reprovado, tá bom? Eu só peço um pouquinho de paciência, porque é muito trabalhoso você aplicar a prova online, você corrigir a prova online. Tem questões abertas, tem questões fechadas. As questões abertas tem que ler uma por uma.
Então tem aluno que eu peço 3 exemplos, o aluno põe um exemplo só. Não, eu não posso dar meio ponto, eu tenho que calcular, medir ali, não é? Mas não se preocupe, está saindo muito bem, está devagar? Tá. Está trabalhoso? Não tem como negar. Tem aluno que não lançou? Tem. Mas está tudo bem, os trabalhos, né? Vou lançar. Agora, a notícia, né, que o tempo já esgotou, é que vocês agora, essa foi a última aula do semestre. E a notícia agora, está todo mundo na expectativa, né? Espero que vocês gostem da notícia. É que vocês não precisam fazer a segunda avaliação. Aí você pergunta, mas como é? Como que eu vou ficar sem nota? Como você vai avaliar? Como as notas estão ótimas, vocês fizeram boas provas, eu vou considerar em dobro a prova que vocês já fizeram. Senão você teria que submeter a uma nova avaliação e vai tomar tempo de vocês. Vocês têm outras matérias também, que tem professores que ainda não completou o conteúdo programático, e eu já passei do limite do conteúdo. Então eu cedi meu horário para os professores da segunda-feira, para vocês terem a aula mais cedo, né? Não vão ter a última aula. E muitos já sabem que já foram aprovados, né? E os demais serão aprovados, com certeza. Porque as notas estão boas. Vocês precisam de 16 pontos. Não, 18 pontos. 6 da primeira avaliação, 6 na segunda e 6 do trabalho. Então, vocês estão além do necessário. Então, a notícia é essa. Não vai haver outra avaliação. A avaliação, a nota de quem fez a segunda prova vai ser dobrada. E o trabalho vai ser lançado também agora, essa semana. Já está sendo lançado. Está muito difícil, porque o sistema não aceita, outra hora lança um valor lá, ele lança errado, tem que retificar imediatamente. É muito, vocês imaginem só, são mais de 60 alunos. Você corrigir 10 questões de cada aluno, ler todos os trabalhos, às vezes os trabalhos são entregues, foi feito manual, foram digitalizados. É trabalhoso, é demorado. E eu não posso, não tenho condições de ficar o dia inteirinho corrigindo, ficar exclusivamente naquele trabalho. Então, vocês peço que vocês me perdoem, me desculpem, mas tudo vai dar certo, tudo tem sua hora. E mais uma vez, eu quero desejar para vocês, né, um feliz final de semestre, que vocês vão ter outras avaliações, que Deus esteja no comando de tudo. E não esqueça, tudo que você vai fazer, comece com Deus e termine com Ele. Que você será bem-sucedido em tudo que você fizer na sua vida. Seja a parte sentimental, profissional, tudo que você fizer. Eu aprendi isso e Deus tem me abençoado ricamente. Só de estar aqui lecionando matéria com vocês é uma bênção. Só de estar aqui com segurança é uma bênção. Só de ter meu lar, ter meu abrigo, ter meu alimento, ter minha família é uma bênção. Então, que Deus abençoe, lhe proteja e lhe faça companhia todos os dias da sua vida. Em qualquer dúvida, estou à disposição de vocês a qualquer hora do dia ou da noite, como tenho respondido a todos. Às vezes vocês não conseguem falar porque eu tenho saído ficado alguns dias recluso e na área rural, e lá às vezes não tem sinal de internet e nem sinal de telefone celular. Mas vocês mandando, assim quando eu chego, que eu pego o sinal da internet, eu recebo as mensagens e vou responder de imediato. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.